espaço para o cinema é de 360 graus, é circular, esférico. Para mim, o cinema é uma esfera. Tenho que trabalhar tudo, os detalhes e todos os ângulos, embora muitas vezes o cineasta não filme tudo. Oi, Mel. Oi, Beto. Esse é o 448 Podcast e vocês encontram a gente nas redes sociais como 448 Podcast. O meu Instagram é melissa.vassali e o do Beto é betoandrade.ph. Então estamos de volta aqui com o segundo episódio do 448 Podcast. E Beto, eu queria só acrescentar aqui uma informação em relação ao último episódio, que eu não dei o crédito da frase, a frase de abertura do episódio, mas aquela frase era da Clarice Lispector. É uma frase que ela descreveu o início do universo, né? Sim, eu acho que ali ela estava falando um pouco sobre o processo de escrita dela, né, que tudo vem de algum lugar, as ideias vêm de algum lugar, e eu achei que encaixava naquele começo de episódio que a gente estava falando sobre o começo das coisas. Sim, é uma frase que quando você mandou eu já gostei bastante dela. E na minha opinião eu achei interessante a gente colocar para o nosso começo de podcast, né? Eu achei que ficou uma coisa meio misteriosa, né, mas depois acho que deu para entender o que tinha a ver com o que a gente estava falando. Sim, a gente estava começando. Estamos começando e estamos começando também o nosso segundo episódio. E aproveitar para as retratações, eu quero me retratar a uma fala minha, né? Que eu falei que na faculdade os professores nos forçavam a praticar as apresentações dos trabalhos, e na verdade não. Eles apenas nos incentivavam, né? A faculdade tinha algumas salas vagas, então eles nos incentivavam a, antes de apresentar o trabalho para a sala, a gente treinar com os próprios colegas de grupo. E também, antes de começar o nosso episódio, eu quero agradecer aos nossos amigos, aos nossos familiares que ouviram o primeiro episódio, nos elogiaram, nos criticaram e também deram algumas dicas, né, do que a gente pode fazer para melhorar. E assim, estamos ouvindo todos vocês, anotamos e vamos procurar melhorar sempre. Nós abrimos o episódio de hoje com uma frase do cenógrafo Hélio Eichbauer, porque ela tem a ver com o nosso tema, que é sobre filmes que se passam em apenas uma locação, em um único lugar. Eu gosto muito desse tipo de filme, porque a gente consegue perceber através dele a criatividade do cineasta, como é a interação entre os atores, porque fica tudo concentrado, né, num espaço pequeno, e eu acho que essas coisas acabam sobressaindo um pouco mais. Então tem também o trabalho da direção de arte, da fotografia. Eu acho que quando a gente reduz esse espaço do cenário, as outras coisas ficam mais evidentes. Não sei se você tem essa impressão também, mas eu vejo dessa forma. Sim, eu gosto muito desses filmes que o diretor precisa se desafiar, né? A gente vai falar desses filmes e não necessariamente um filme que o cenário é o personagem. Um exemplo, um filme como A Casa de Vidro, 13 Fantasmas, Atividade Paranormal, que são filmes de terror e que a premissa é o local. Então, assim, não acaba entrando no nosso critério, né, Mel? Que a gente acabou escolhendo para poder falar de filmes que se passam no mesmo cenário. Mas antes da gente começar, eu acho que vale a pena trazer uma explicação aqui, só mais por curiosidade, né? Que um cenário ele pode ser construído tanto dentro de um estúdio, quanto em um ambiente real fora do estúdio, que é o que a gente chama de locação. Pode ser que, pela força do hábito, a gente use a palavra locação como sinônimo de cenário, embora isso nem sempre seja verdade. Toda locação é um cenário, mas nem todo cenário é uma locação. Isso eu percebi enquanto a gente estava escrevendo o roteiro, né? Eu comentei com você que às vezes eu usava esse termo locação de uma forma genérica. Mas então pode ser que a gente faça isso, né? Acho que a gente vai usar como sinônimo, mas só para vocês saberem que teria uma diferença aí. Também é importante dizer que mesmo numa locação, quando você vai gravar um filme, uma série, ocorre a interferência da equipe que vai trabalhar ali, pensando sempre no melhor resultado estético e narrativo. Então, não é porque você está num ambiente real, você vai gravar, mesmo numa rua, numa casa que já existe, que você não vai ter interferência, né? Você vai sempre pensar em construir algo ali que colabore com a sua narrativa. Sim, isso que você quer dizer é quando o diretor, né, o diretor de fotografia, ele chega realmente numa casa real, mas ele vai mudar todo o espaço ali para ela fazer sentido
pras lentes, né, que ele tá filmando, né, que ele tá usando pra filmar. Isso mesmo. Então, eu queria começar falando, Beto, sobre um filme que se chama Festim Diabólico. E ele é um filme do Hitchcock, é um filme bem clássico. Foi feito em 1948. E o Hitchcock é conhecido como o mestre do suspense, que é o gênero desse filme, onde dois amigos que dividem um apartamento matam um terceiro amigo para comprovarem que seriam capazes de cometer um crime perfeito. E eles escondem o corpo dentro de um baú que está ali na casa, né, no apartamento. E eles recebem alguns convidados nesse dia, incluindo a noiva da vítima e os pais. E servem a comida em cima do baú em que o corpo está escondido. Esse filme ele é inspirado em uma peça de teatro e tem duas coisas interessantes. Ele não apenas se passa em um único cenário. Na verdade, ele tem só uma cena externa que mostra a fachada do apartamento, mas depois todo o resto da história é dentro do apartamento. Como ele também é feito em plano sequência. Ou seja, o filme, teoricamente, ele não tem corte nenhum, para simular ali uma passagem de tempo real entre o momento em que acontece o assassinato e esse jantar que vai se desenrolar ali. Mel, já tô vendo que é um pecado capital, mais um filme que você traz aqui pro podcast eu não ter assistido. Porque se tem outra coisa no cinema que eu gosto muito é plano de sequências. Quando começa um plano de sequência e eu percebo que não tá tendo corte, eu já tô animado querendo ver até onde isso vai dar. Plano de sequência é muito legal porque é muito difícil de fazer, né? Ainda mais fazer assim, o filme inteiro em plano de sequência. E, assim, teoricamente em plano de sequência, né? Porque no caso do Festim Diabólico, ele era filmado na época em que se gravava filme com película. Então você fica limitado pelo tempo que o rolo da película dura, que era em média 10 minutos. Então a cada 10 minutos o filme tem um corte, a cada 8, 10 minutos ele tem um corte escondido, que é para parecer que não tem corte. Hoje em dia eu acho que é até fácil a gente identificar esses pontos de corte, sabe? Mas eu fico, assim, imaginando que pra época em que o filme foi feito, realmente era uma coisa bem... Era bem mais artesanal, né? Eu queria só fazer também, tentar fazer uma explicação para quem não está habituado, né, com os termos que a gente está falando. Plano de sequência, né, é quando o diretor grava uma cena sem corte. Ele faz a cena toda. Quando tem algum corte, que nem no caso do Festim Diabólico, a Mel tá falando, teve alguns cortes disfarçados, para quando você estiver assistindo, você achar que foi tudo gravado de uma vez só. Sim. E assim, fazer um filme sem corte hoje em dia é mais fácil porque a gente tem câmeras digitais, a gente tem mais recursos de edição. Então você. Primeiro que a câmera conseguiria já gravar um tempo longo sem o corte. E se você precisar cortar, você consegue esconder esse corte mais fácil, né, de uma maneira mais fácil. Agora, na época em que se filmava em película, era bem mais difícil. E aí tinha esse fator. É legal assistir esse filme e ficar procurando onde estão os cortes, sabe? Acho que é uma coisa divertida. Muito bom. Com certeza esse filme subiu na minha lista de filmes que eu preciso assistir. E para não virar um episódio de plano de sequência, vamos voltar pro tema, né, Mel? Em relação ao cenário desse filme, a gente consegue perceber que, apesar dele parecer um cenário simples, porque a gente está ali num apartamento, né? Eles vão da sala para a cozinha, parece ser uma estrutura realmente simples. Ele é bem complexo, porque como você não tem corte, você pensa, não tem só os atores ali se movimentando, você tem toda uma equipe por trás. Então, para eles conseguirem andar naquele espaço, eles tiveram que pensar em paredes móveis, né? Eles, então, vão arrastando ali as paredes enquanto eles vão mudando, enquanto a história vai se desenrolando. Pela janela do apartamento, a gente vê o horizonte de Nova York, da cidade de Nova York. E isso foi feito com uma maquete que reproduz a cidade. Então, é um trabalho bem complexo, assim, bem pensado, sabe? De como fazer tudo isso acontecer dentro de um filme que se passa em um plano só e em um cenário só. Você vê que tem muitos elementos ali para pensar, né? A questão da iluminação, ela é pensada também para
se transformar ali ao longo da história. Então você começa durante a tarde ali, sabe, de dia ainda, e aí vai anoitecendo. E toda essa mudança ela é feita sem esses cortes, sabe? A gente vai vendo isso em cena, assim. É um filme muito bem planejado e coreografado, né? É, Desde a atuação quanto o backstage, o que está ali por trás das câmeras, tem que trabalhar muito bem alinhado, muito bem ensaiado. É muito bom ver um filme, um plano de sequência. sim. Eu acho até difícil falar sobre esse filme, porque ele é um filme bem clássico e é difícil pensar em alguma coisa que já não tenha sido falada sobre ele. Mas se eu pudesse indicar para vocês assistirem, eu indicaria porque é um filme bem legal, que eu gosto bastante. Eu acho que é legal também a gente conhecer o trabalho de um diretor como Hitchcock, que às vezes está no nosso imaginário, né? Acho que todo mundo já ouviu falar do Hitchcock, mas não necessariamente parou para ver um filme dele. E, e esse filme tem muitos dos elementos que ele gosta de trabalhar. Porque eu acho que o Hitchcock, a gente fala que ele é o mestre de suspense, e a grande chave dos filmes dele é que não necessariamente existe um mistério sobre quem é o assassino. Como no caso desse filme aqui, a gente já sabe desde o começo quem são os assassinos. O suspense do filme está em como os outros personagens vão descobrir. E esse filme tem essa tensão, porque o corpo está na cena e os personagens estão alheios a isso, e a gente fica na expectativa. Então, para não ficar tão feio para mim, Mel, já que você está trazendo filmes que eu não assisti, eu assisti um filme do Hitchcock que é, acho que o mais clássico dele, né, que é o Psicose. Ah, sim. E esse é um filme que também ele não faz um suspense sobre o que vai acontecer. O que vai acontecer acontece no começo do filme. Eu não quero falar para não dar um spoiler, mas ele consegue criar um clima de tensão em cima daquilo que você teoricamente já sabe. Claro que outras coisas vão acontecer pro final, que você vai se surpreender, mas o que deveria ser surpreendente ou deveria ficar pro final, ele já coloca ali no começo, já coloca na sua cara, e aí você fica curioso para saber o que mais que vem nesse filme, né? Eu acho que é isso mesmo. E Psicose também, ó, pra quem quiser assistir, é um outro filme bem clássico e bem legal. Esse eu assisti, Mel. Bom, então eu queria comentar também, Mel, de um filme que se passa num cenário só. Eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi assim, que é o filme Jogos Mortais, o primeiro. O filme ele é de 2004. Ele é um dos primeiros filmes dirigido pelo James Wan. Eu não conhecia ele, fui saber de James Wan quando ele foi chamado para dirigir o Aquaman. Aí que eu fui saber que o diretor do Aquaman é o cara que dirigiu os Jogos Mortais 1. A sequência de Jogos Mortais já é bem conhecida, porque eles têm 9 filmes, eu acho que tem até 10, não me lembro. Eu realmente parei acho que no quinto filme, porque o filme ele acabou ficando repetitivo, sabe? É sempre aquele cara fazendo jogos com as vítimas dele, e ele sempre deixa a vítima inconsciente, sempre tem a gravação com as instruções do jogo. Então os filmes acabaram perdendo. Assim, eu nunca fui muito fã de terror, porque eu achava que sempre tinha um monstro. E quando eu assisti os Jogos Mortais 1 foi ao contrário. Não tinha monstro, era realmente só essa tensão, só a cena se passando no banheiro e, e a curiosidade de saber como que a história ia se desenrolar. Acho que quando eu assisti a primeira vez e o filme acabou dentro do banheiro, eu fiquei muito impactado de assim, eu tava assistindo esperando que ia sair do banheiro, que ia ter mais outros assassinatos, ia ter outros jogos com outras vítimas, e na verdade não, o filme inteiro se passou dentro desse banheiro. Beto, agora sou eu que vou ter que confessar que eu nunca assisti Jogos Mortais, nenhum dos filmes. E eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou, assim, em relação ao gênero. No geral, eu não assisto muito filme de terror. Acho que hoje em dia eu nem tenho, assim, um preconceito com isso. Eu assisto qualquer tipo de filme, mas foi só uma coisa que ficou pra trás, e aí agora são 9 filmes, mas algum dia eu vou assistir. Eu acho que o primeiro vale a pena. Ele realmente, se a gente desligar o que a gente já conhece hoje, se colocar no lugar de um filme de 2004, com o orçamento que o filme teve, eu acho que foi bem surpreendente. Pelo menos pra mim, na época, quando eu vi, essa sensação que o filme me passou, sabe? Hoje, que nem eu falei, os filmes sequentes,
foram só a repetição do mesmo. Aí com mais orçamento, já não teve mais apenas um cenário. E às vezes alguns filmes com pouco orçamento, o diretor precisa ser mais criativo, ser mais artesanal, e é onde ele acaba às vezes conseguindo fazer um bom filme, sabe? Uhum. Sim. Então, Beto, a gente começou com um filme de suspense, depois um filme de terror. Agora mudando um pouco aí o estilo dos filmes, eu queria comentar sobre um filme que se chama A Vida dos Peixes, que é um filme chileno do diretor Matias Bizzi, onde um grupo de amigos se reencontra depois de muitos anos em uma festa de aniversário na casa de um deles. Entre esses amigos tem o André, que ele é o protagonista do filme, e ele se mudou para a Alemanha há mais de 10 anos, e aí ele volta, né, para essa festa, e ele reencontra não só os amigos, mas o grande amor da juventude dele, que é a Beatriz. E aí nesse reencontro, eles vão relembrar e passar limpo a história deles, para pensar o que não deu certo. E enquanto e tudo isso acontece enquanto eles andam pelos cômodos da casa, que teve um lugar muito importante na juventude deles. Isso é estabelecido no começo do filme, né? Tem uma personagem que comenta que eles viveram muitas histórias ali dentro daquela casa. Cada cômodo ali vai despertando uma memória, sabe? Isso aquele ambiente ali tem um significado para eles. E outra coisa interessante é que nessa casa tem um aquário. E esse aquário acaba servindo como uma metáfora visual para a vida deles. Porque não só eles estão se deslocando ali dentro, como se eles estivessem realmente dentro de um aquário, como na vida, né? Eles ficam nadando e voltando sempre para o mesmo lugar. Acho que isso aconteceu com o Andrés, que foi para a Alemanha e aí volta, e parece que muito tempo se passou, mas não aconteceu nada de diferente na vida dele, enquanto os outros personagens casaram, tiveram filhos, e ele ficou ali na mesma. E esse filme, assim, ele não é um filme que tem grandes acontecimentos, ele é só um recorte de um momento da vida daquelas pessoas, mas é um filme bem sensível, e eu gosto bastante desse tipo de filme, sabe? Que parece que não tem nada acontecendo, mas tem alguma coisa ali. Sei, sei. Eu gosto bastante também. É, você trouxe Festim Diabólico, do Hitchcock. Eu trouxe Jogos Mortais. E agora você trouxe um filme chileno. Se isso fosse uma disputa, eu estaria perdendo feio, Mel. Não, Mas vou tentar buscar daqui a pouco, tá? não, que isso. Beto, eu tenho uma curiosidade sobre esse filme. Porque o diretor, ele tem um outro filme que também se passa em uma única locação. É um filme que se chama Na Cama. E esse filme eu não assisti, mas eu sei que ele serviu de inspiração, mesmo que de uma maneira indireta, para um filme brasileiro, que é o Entre Lençóis. Tá um filme que eu assisti. Entre Lençóis eu assisti faz um tempinho já. E acho que eu posso falar um pouquinho dele, né? O filme Entre Lençóis é um filme de 2008. E vale aqui como uma menção rosa, já que a gente tem essa polêmica. Você falou que viu isso quando você pesquisou sobre o filme A Vida dos Peixes, você já sabia disso? Eu acho que eu já tinha visto isso em algum momento, mas eu não lembrava. Quando eu fui pesquisar sobre a vida dos peixes, eu vi esse fato aí. E como eu sabia que você ia falar sobre o Entre Lençóis, eu achei interessante trazer essa conexão aqui. Ah, legal. Eu acho que assim, não é um grande filme, sabe? Não é um filme como se for de grandes acontecimentos. É um filme simples também. Mas eu lembro de quando um amigo me falou: assiste esse filme, é com Reinaldo Gianecchini, Paulo Oliveira, filme BR, o filme inteiro se passa num local só. Eu achei interessante. E o filme basicamente é o que? Eles se conhecem numa balada, eles ficam, né, nessa balada, e dali vai direto pro motel. E no motel é onde o filme se passa a maior parte do tempo. E ali os dois no motel tem sexo, tem diálogo, e aí que eles vão se conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, e saber um pouco mais da vida do outro, se importar um pouco mais com o outro, mas é tudo nesse cenário de um motel. É um filme BR, acho que vale a pena como uma menção. E também fazer uma outra menção honrosa de um filme mais simples e mais recente, que é de 2020,
É um filme da Netflix, se chama Nada a Esconder. É um filme francês e esse filme também se passa num local só, num cenário só. São um grupo de amigos que numa noite se reúnem para um jantar e em determinado momento da noite eles propõem um jogo. Um deles propõe um jogo. E o jogo é que todos os celulares serão postos no meio da mesa e qualquer mensagem recebida ou qualquer ligação será feita a ligação no viva voz ou a mensagem vai ter que ler para todo mundo. E a história toda se desenvolve dentro desse apartamento e em volta também do jogo, de saber o que cada um está escondendo um do outro. É lógico que assim, tem casais, tem amigos solteiros, então acaba chegando bastante mensagem curiosa, bastante ligação, como posso dizer, inapropriada. Meio perigoso esse jogo. É complicado, né? Então é um filme muito bom. A gente fica bem preso, querendo saber o que vai acontecer. A gente vai conhecendo segredos de certos personagens. Então vale que com uma menção honrosa a filmes de um cenário só. Ah, legal. Fiquei com vontade de assistir esse filme agora. Eu queria falar de um outro filme agora, que é o filme Meu Pai. Também é um filme de 2020, um filme feito pelo Florian Zeller. Esse filme conta a história de um homem que passa a ter problemas de memória à medida que ele envelhece e ele recusa todo tipo de ajuda que a filha dele tenta oferecer. Então ele causa problema com as cuidadoras, ele começa a duvidar das pessoas, ele acha que ele está sendo roubado, né, que querem roubar o relógio, que querem roubar o apartamento dele. E aí, claro, ele duvida também da própria mente dele, né, porque ele tá ali confuso. Esse personagem, ele é interpretado pelo Anthony Hopkins, que ganhou o Oscar de melhor ator, de melhor atuação por esse filme. E a filha, quem faz é a Olivia Colman. Só um comentário sobre a Olivia Colman. Ela é muito boa atriz, né? Eu gosto bastante dela. Eu tô assistindo The Crown e eu tô na fase que ela tá fazendo a rainha. Nossa, ela é incrível. Então, eu acho esse filme bem comovente, porque ele mostra o ponto de vista do pai, né, que se sente perdido dentro da sua própria realidade, e ao mesmo tempo que ele quer manter a autonomia, a sua própria autonomia. E eu acho que se você já teve que cuidar de uma pessoa idosa na sua família, tendo problemas de memória ou não, às vezes é uma limitação física, alguma coisa assim, é muito difícil você saber qual é o limite, quando você deve ou não deve intervir na vida, né, dessa pessoa, que eu acho que é a situação em que a filha tá. Então, assim, eu acho que esse é um ponto que eu gosto muito desse filme, por isso ele é um filme importante pra mim, sabe? Que eu já passei por isso e nunca é uma escolha fácil, né? Saber qual é esse momento em que a pessoa realmente não é mais capaz de cuidar dela mesma e como você se encaixa nisso tudo, né? Sim, na minha família a gente teve a minha avó, a mãe do meu pai. E eu não era a pessoa que diretamente cuidava dela, sabe? Assim, quem cuidava dela bastante era minha mãe. E a gente via como é a dificuldade. E eu acho que a última coisa que envelhece é a cabeça, né? Então, às vezes, quando você quer ajudar a pessoa, às vezes ela não quer ser ajudada, porque na cabeça dela ela tá boa, ela tá bem, ela acha que ainda pode. Então, realmente é bem difícil cuidar de alguém de idade avançada, quando tem alguma doença. E perda de memória acho que é uma das doenças mais duras, né? Eu passei por isso. Eu tive um avô que teve Alzheimer, mas eu era muito pequena, assim, então eu não vivi isso de uma maneira muito intensa, né? Assim, eu lembro das coisas acontecendo, mas eu não estava responsável por ele. Mas depois eu passei por essa situação com a minha avó paterna, que não tinha nenhum problema de memória, como você falou, assim, ela tinha uma cabeça muito boa também. Às vezes a pessoa tem outras limitações e a gente tem que, enfim, que ajudar, né? Tentar fazer o melhor por ela e nem sempre é o que ela quer. Enfim, assim, é sempre uma situação delicada, assim. E aí, eu sei que pode parecer estranho esse filme estar aqui, entre esses filmes de uma locação só,
pra gente voltar pro tema, né? Porque, a princípio, ele tem 3 cenários principais, que são o apartamento do pai, o apartamento da filha e uma casa de repouso, onde a gente vê que o pai tá internado. Só que, assistindo ao filme, eu tive a impressão que tudo se passava em um lugar só. Porque os cenários, eles têm a mesma estrutura. O que muda é a decoração da cena. E os elementos, né, os objetos. E eu fui fazer uma pesquisa para ver se era realmente isso, ou se era só uma impressão minha. E eu acabei encontrando o roteiro do filme. E isso é uma indicação do próprio roteiro. Que tudo realmente se passa em um único ambiente, só que ele é redecorado para parecer que são outros cenários. Criar esses espaços que são semelhantes ajuda a colocar o filme na perspectiva do pai, na minha opinião. Porque ele muitas vezes se sente confuso e perde essa referência de espaço, ele não sabe onde ele tá. É engraçado, né? Como é tudo realmente muito parecido, assim. O apartamento tem um corredor e aí você identifica esse mesmo corredor, né, quando você vai pra cena da casa de repouso. Então você vê que é como se você estivesse num sonho, sabe? Que o ambiente vai se transformando, mas você tá ali no mesmo lugar. Vai se transformando, mas parece que é o mesmo lugar. Acho que, como você falou, acho que foi assim, sempre é de propósito, né? Acho que no cinema dificilmente uma coisa é feita por acaso. E muito interessante a gente ver esses bastidores, saber de todo esse capricho, né, do diretor conseguir ter essa criatividade de colocar em imagem uma coisa que não precisa ser falada, né? Sim. E aí ele tem outros recursos, né? Além do cenário, ele tem alguns outros recursos que ajudam a criar essa confusão, assim. Então ele tem alguns cortes abruptos, você tá numa cena e aí ele corta pra outra cena e você fica, peraí, o que aconteceu aqui? Não tem uma finalização, né? Porque é assim que o pai se sente, sabe? Ele tem esses lapsos de memória. Então o filme também tem esses cortes que deixam algumas coisas em aberto. Troca de atores no meio da cena. Então você tem, assim, a personagem da filha, por exemplo, ela é interpretada pela Olivia Colman. Mas em algum momento o pai enxerga outra fisionomia nela, que não é a da Olivia. Tudo isso vai deixando o filme interessante, assim. E aí, só um último comentário que eu queria fazer é que esse filme ele ganhou 2 Oscars, o de melhor ator pro Anthony Hopkins e o de melhor roteiro adaptado, porque ele foi feito a partir de uma peça de teatro. Mas ele também estava indicado em outras categorias, e uma delas era a direção de arte. E é legal a gente refletir o porquê dessa indicação, né? Porque é um outro filme que quando você olha pra ele, ele parece ter um cenário muito simples. São os 2 apartamentos, a casa de repouso, mas tudo isso foi pensado de uma maneira que ajuda a contar a história. Então, é um uso bem criativo desse espaço. Ele tem, só pra quem for assistir não achar estranho, ele tem algumas cenas de transição que são dentro de um carro e fora do apartamento, quando mostra a filha chegando, mas assim, 99% do filme é dentro desse espaço único, fechado, por isso que eu coloquei ele aqui. Nem sempre o filme vai se passar 100% dentro de um cenário, né? Mas às vezes o enredo principal, né? Às vezes o diretor vai colocar alguma cena externa no começo para dar meio que uma situada do que está acontecendo, do que está se passando, e a história principal aí vem e passa tudo dentro daquele cenário. Não é um filme de um cenário só, mas eu lembrei do filme Amnésia, que se não me engano é o primeiro filme do Nolan, do Christopher Nolan, sabe? E é um filme que ele também, o cara tem perca de memória recente, e o filme ele começa de trás para frente. Mas enfim, não vou entrar no mérito porque é outro tema, é outra coisa. Mas pela sua descrição me lembrou esse filme, que a montagem também é feita de forma confusa. A gente vai vendo o que está acontecendo meio que de trás para frente. É complicado até de explicar. Eu acho que a montagem é uma coisa bem importante nesse filme aqui, no Meu Pai.
porque ela realmente coloca o filme na perspectiva dele, sabe? Às vezes não faz tanto sentido pra gente, mas é quando você pensa na situação dele, as coisas se encaixam. Me parece que o diretor, o Florian Zeller, né? Isso. Parece que ele pegou todas as regras do cinema e quebrou todas, né? Pra realmente simular essa confusão. Sim, e a gente fica confuso juntos, mas é Então, isso que é é muito legal. interessante isso. Eu queria falar agora então do próximo filme. Eu acho que agora eu vou trazer um filme bom, meu. Eu Chega acho de que sim. filminho de simples. Quero falar do filme Os Oito Odiados. É o filme do Tarantino. Eu adoro o Tarantino. O filme é incrível. Eu revisitei o filme para fazer o podcast, pra gente gravar o podcast. E eu tava tendo muita dificuldade do que falar. É um filme que acho que é mais sobre sentir, assim, não sei explicar. O Tarantino, às vezes, ele é contemplativo nas cenas dele. E eu fico brisando assistindo. O filme ele é de 2015, ele é roteirizado e dirigido pelo Tarantino. Tem no elenco Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Shelley Tatum. Aqueles atores quase carteirinha do Tarantino também. Ele gosta de trabalhar bastante com os mesmos atores. E quando eu fui assistir esse filme no cinema, eu lembro de ficar bem impressionada com as cenas abertas que aparece no começo do filme, que são essas cenas que eu comentei, né, que às vezes o diretor coloca para situar a gente no que está acontecendo. E esse filme se passa numa nevasca é, ali nos Estados Unidos, né? Tem toda uma questão também do momento que ele se passa depois da Guerra dos Confederados, então também tem essa questão racial. E essas cenas de imensidão, da nevasca que é posta à tela, situa a gente desse momento. Mas enfim, o filme é sobre esse grupo de pessoas que está preso nessa nevasca e precisa se abrigar em uma hospedagem que eles encontram. Na verdade, eles já conhecem essa hospedagem, então é o destino deles chegar a essa hospedagem no meio de uma nevasca. Bom, chegam junto nessa hospedagem o personagem do Kurt Russell, que está transportando uma prisioneira. E está presa a ele porque ela é uma assassina perigosa procurada, que é a personagem vivida pela Jennifer Jason Leigh. E no meio desse caminho ele encontra um caçador de recompensa, também carregando três corpos, que é o personagem do Samuel L. Jackson. E mais pra frente eles vão carando para mais um cara que se diz ser o futuro xerife. Que ele fala que é o futuro xerife, mas ainda não assumiu na cidade. Então já tem esse clima de tensão, se o cara tá mentindo ou não. Enfim, esse grupo chega a essa hospedagem. E na hospedagem, não vale a pena entrar em muitos detalhes para não prolongar, mas quando eles chegam, ali já tem outras pessoas que estão abrigadas dessa nevasca. E eles já começam a perceber algumas coisas estranhas. A dona da hospedagem não tá, o cara que atende ele fala que está substituindo ela porque ela foi visitar um parente em outro lugar. E alguns personagens já começam a perceber que alguma coisa não está certa. E o filme vai se passar todo ali nessa hospedagem. E ali é onde o Tarantino, acho que pra mim, ele brilha muito, que é a parte dos diálogos que e o clima de tensão que ele cria para você ficar preso, querer saber o que vai acontecer. Essa assassina que tá presa junto ao Kurt Russell, ela tem um valor muito alto de recompensa. Então ele está sempre desconfiado que alguém vai querer tirar ela dele, vai querer matar ele, ou para ficar com a recompensa, ou que o restante da gangue venha também atacar para poder libertar ela. O Tarantino ele consegue criar nesse cenário só esse clima de tensão, esses diálogos que são bem primorosos. A gente fica muito, muito atento a cada palavra, porque é faroeste, sabe? Então tá todo mundo armado, tá todo mundo com medo, tá todo mundo olhando o vizinho do lado ali para saber o que o outro tá pensando. Um tá tentando conseguir fechar meio que uma parceria para ajudar a proteger e até o momento do clima, o clímax do filme, sabe? Que acho que não quero estragar quem possa ir assistir,
mas vale muito a pena para poder entender também o que a gente está falando, sabe? Da questão do diálogo. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam muito, né? O filme tem muito diálogo, mas é muito bem recompensado no final. Tarantino sabe fazer muito bem isso. Sim, eu gosto muito do Tarantino e esse filme, pelo que eu me lembro dele, ele tem muitas reviravoltas, né? Sim, sim. A gente quando acha que vai acontecer uma coisa, ele vem e surpreende que acontece outra. Quando a gente acha que descobre que alguém é, é uma coisa, a gente descobre que não é. É muito bom. Eu acho que também não é porque o filme tá se passando em um lugar só que ele é um filme chato ou parado, gente. Tarantino não é nada disso. Não, pode ter certeza que vai ter sangue na tela. É, muita ação, muito sangue e A maioria dos filmes deles tem é marcado por diálogo, né? E por bastante sangue. E acho que esse assim é o que ele, pra mim, assim, é o que ele mais brilhou em questão de diálogo, por questão de se passar em um cenário só. Então ele teve que usar bastante desse recurso, sabe? Não que os outros filmes não tenham diálogo, imagina. É, tem o filme os Bastardos Inglórios, Django, são é Django Livre que chama o filme, agora não Django lembro. Livre. É. É, Django Livre, então todos eles têm bastante diálogos e muito sempre muito impressionante. Eu acho que o Bastardos Inglórios é o meu filme favorito do Tarantino. Eu acho que o meu é Os Oito Odiados, mas também fica junto com o Django Livre e vai ficando junto com os Bastardos Inglórios. Eu acho que É não difícil consigo ter um escolher. topo. É. Beto, eu queria falar sobre um outro filme, que é o filme A Baleia. Esse é um filme bem recente também. É um filme feito pelo Darren Aronofsky. Ele conta a história de um professor de inglês que vive recluso porque ele tem uma obesidade severa, então ele tem um pouco de vergonha da condição dele, além de uma limitação física mesmo, né? Ele tem dificuldade de locomoção. Aí ao longo do filme ele vai tentar se reconectar com a sua filha adolescente, que eles têm um problema aí de relacionamento. No filme vai ficar claro o que é, né? Mas não vou dar spoiler. É um outro filme que é baseado em uma peça de teatro. E ele tem muito dessa dinâmica do teatro mesmo, de entrada e saída dos personagens em cena. Então você tem a filha, você tem uma amiga, a amiga e cuidadora dele, então ele tá sempre ali na casa, os personagens entrando e saindo, sabe? Ele nem levanta pra abrir a porta, né? Cada um entra a hora que quer. E a casa, como ele tem essa dificuldade de locomoção, ele acaba ficando limitado dentro do espaço da casa, que é onde acontece o filme. E a casa é um reflexo da condição que ele vive. É uma casa que tá escura, que tá bagunçada. Primeiro, eu acho que essa bagunça reflete tanto o estado emocional quanto a dificuldade que ele tem de arrumar as coisas, porque se uma coisa cai, ele não consegue abaixar para pegar, sabe? A casa não tá totalmente adaptada para a condição dele. Enfim, apesar de eu não ter gostado muito do filme, no geral, eu achei que valia essa indicação para quem quiser assistir. Esse personagem ele é interpretado pelo Brandon Fraser, que também ganhou o Oscar de melhor atuação por esse filme, foi no Oscar desse ano, então não é um filme ruim, eu tenho algumas questões com ele, mas é isso. Eu acho que nesse caso tem um desconto de não ter assistido, né? Porque é um filme bem recente, né? Domingo passado concorrendo ao Oscar. E você que assistiu, você achou que valeu o prêmio do ator ter recebido por melhor ator? Eu acho que valeu. O Brandon Fraser ele tá muito bem nesse filme. Eu acho que é um personagem que é difícil de fazer, né? Ele passava acho que 7 horas por dia fazendo a maquiagem, colocando as próteses. Ele foi merecido e eu acho legal ver essa. Eu acho legal ver como está sendo importante para o Brandon Fraser ganhar esses prêmios que ele tem ganhado, porque ele teve muitos problemas pessoais que afetaram a carreira dele, né? Ele sofreu um assédio e isso assim complicou muito a carreira dele. Sim, ele foi um ator de muito prestígio, muito sucesso há um tempo atrás, né? E ele caiu meio que no esquecimento
por conta de todos esses problemas que ele passou, né? Acho que ele também acabou se afastando um pouco, né, como posso dizer, dos holofotes, não sei se é exatamente essa palavra. Isso. A minha questão com esse filme é porque eu acho que ele retrata um personagem que tem um problema de saúde, né? No caso, ele não só por ele ser obeso, mas ele realmente tem outros problemas de saúde relacionados a isso. E dentro do filme, as pessoas são muito cruéis com ele, sabe? E eu acho que isso ok pra mim, porque faz sentido dentro da história. Eu imagino que as pessoas que têm obesidade passem por muitos preconceitos. É ok nesse sentido, tá? Não que eu aprove o que as pessoas fazem pra ele no filme. Mas é porque. Tá, ficou claro agora. Mas é porque eu acho que isso é verídico, sabe? Enfim, na vida real eu imagino que. Fez sentido ali no Fez filme, né? sentido. O roteiro. Faz sentido no filme. O que me incomoda é um pouco da visão do diretor, porque às vezes parece que o filme é gravado. Eu fiquei com essa impressão, tá? Como se fosse um filme de terror, assim, sabe? Eu não sei, ele mostra um plano detalhe do personagem pisando no chão, e aí você vê o pé dando um impacto ali no chão. Parece que foi essa visão que me incomodou um pouco. Entendi. Acho que ao mesmo tempo que o filme quer trazer um tema importante, um tema relevante pra gente discutir, ele mesmo tem uma visão, retrata o personagem de um jeito que não ficou tão legal. E poderia ser, quer dizer assim, que poderia ter sido mais carinhoso em demonstrar esse personagem. É isso? Isso. No começo do filme, eu achei tem uma cena que ficou bem estranha, que é quando o personagem pega o celular pela. Ele tá com o celular assim na mão e parece que o celular não tá num tamanho real pra ele parecer maior. Uhum. Isso, assim, eu senti isso só nessa cena. Pode ser que tenha sido um erro ali de efeito, não sei, mas ficou estranho. Parece que. Eu não sei, eu fiquei com a impressão que ele queria retratar o personagem de uma maneira meio assustadora. Uhum. Mas eu acho que eu entendi. E eu lembrei de. Eu vi alguém falando sobre como o Spielberg trata os seus monstros nos filmes. Tem um filme de uma perseguição. Eu vi isso recentemente no canal do Jovem Nerd. Então, dando os devidos créditos, de um filme de perseguição que o vilão é um caminhão. E durante o filme, o Spielberg não mostra o rosto do motorista. Ele mostra sempre esse caminhão como se fosse um monstro. Os takes que ele usa para demonstrar esse caminhão, para dar aquela sensação de medo do caminhão. Você me falando desse filme me lembrou dessa observação ao Spielberg, sabe? De como filmar os monstros dele, sabe? Uhum. Então, não estou dizendo que ele fez igual, mas é mais ou menos essa sensação dele pegar o ator, que ele tem essa obesidade, e mostrar de uma forma grotesca, quando poderia mostrar de uma forma mais sensível. É exatamente isso. Eu acho que ele vai mostrar. Tem uma hora que ele vai mostrar o personagem levantando do sofá. E aí eu fiquei com a impressão até que o ângulo que ele colocou a câmera faz o personagem ficar maior, sabe? Então eu entendo que ele queria, de repente, mostrar a dificuldade que ele tinha ali, né, pra caminhar ou pra se locomover dentro da casa. Mas isso, no aspecto geral do filme, ficou parecendo outra coisa. Entendi. Eu fiquei um pouco incomodada com isso, com essa visão. Mas eu acho que o Brendan Fraser tá muito bem no filme. Esse personagem tem uma carga dramática muito forte e é bem difícil fazer isso, ainda mais com a quantidade de prótese que ele tá usando ali. Isso é uma outra questão, né? Algumas pessoas criticam o uso de prótese quando você poderia colocar um ator que é de fato obeso. Enfim, não vou entrar muito nesse mérito. Eu acho que foi merecida essa vitória do Brendan Fraser. Eu acho que é um filme que ele, claro, ele tem outras camadas ali que
que vale a pena a gente assistir, mas eu fiquei com esse incômodo, então eu queria pontuar isso aqui. Legal, Mel. Eu gostei bastante. É um filme recente, bem recente. E é mais um que você trouxe, eu não assisti, mas eu quero assistir. Dos filmes que você falou, que eu mais fiquei curioso é o do Festim Diabólico, com o Hitchcock, né? Porque Hitchcock realmente é mestre do suspense, né? Bom, eu queria falar então agora de um filme que pra mim acho que é o filme do coração, que é o Clube dos Cinco. Acho que sempre que eu tô meio deprê, eu preciso assistir esse filme. Aí eu abraço a deprê, assisto esse filme e melhora. Não sei porquê, mas funciona. Bom, é um filme de 85, um filme do diretor John Hughes, acho que é assim que se fala, né? Uhum. Bom, o filme é de 85, o filme do diretor John Hughes, que também é conhecido por muitos clássicos da Sessão da Tarde, né? O Curtindo a Vida Doidado, o Clube dos Cinco, e é um filme que tem como eu já falei, é um filme que tem um lugar muito especial para mim. Eu já assisti ele mais velho, mas é um filme que falou com o Beto adolescente, o Beto cheio das incertezas. Um Beto assim que tinha a vontade de provar para todo mundo que não precisava provar nada para ninguém. Como já diria Renato Russo na música Quase Sem Querer. E o filme todo se passa numa escola. Esse também tem uma questão, Mel, não sei o que você me diz, porque ele se passa num local só, que é a escola, mas ele tem vários cenários diferentes. Tem o cenário da biblioteca, tem o cenário dos corredores, mas eles basicamente não saem da biblioteca. E a biblioteca é gigante, então tem um local que eles ficam sentados, tem um mezanino, que é onde os livros estão, mas eu acho que ele ainda se encaixa no filme de um local só, né? Eu acho que sim, apesar de ser uma locação grande, né? Então você tem essa divisão aí de ambientes, eu acho que ainda tá dentro do que a gente tá conversando aqui. E assim, que a gente falou da dificuldade que os diretores eles têm, como ele tem que ser criativo. Aí eu fico pensando como ele poderia fazer sem ser num local só. Isso poderia se passar em vários outros tipos de detenções. Já que assim, esse filme se passa nesse dia que esses 5 alunos eles vão para a escola passar por um tipo de detenção, né? Como se fosse um castigo. Acho que aqui no Brasil as escolas chamavam de reforço ou recuperação. Eu lembro de precisar ter feito isso um momento ou outro. Enfim, nesse dia de castigo é um sábado, né? A escola está vazia e cada um deles está ali por uma infração. E a gente vai descobrindo no decorrer do filme. E o castigo que o professor passa para eles, deixa ele sozinho na biblioteca e fala assim o dia inteiro para escrever uma redação sobre quem eles pensam que são, tipo, quem você pensa que é, ou algo do tipo, né? E adianta assim, que é mais um filme com bastante diálogo, mas é aquele diálogo que me pegou no coração, assim. Uhum. E apesar do filme ter 1h30, passa muito rápido. E os 5, né? Por isso o Clube dos Cinco. Eles são exatamente o estereótipo do. Acho que mais assim, mais o filme do americano, né? Que é a patricinha, a esquisita, o atleta, o nerd e o malandro. E uma coisa assim que eu valorizo, porque tem muito diálogo e muito bem escrito, e que nesse filme é muito bem feito, porque apesar do filme se passar todo nessa biblioteca, no começo a gente começa a se perguntar o que pode acontecer para render todo um filme só naquele lugar. Mas no começo que eles começam ali se desentendendo, no decorrer eles vão se abrindo, eles vão se mostrando realmente quem eles são, que eles são mais do que aqueles rótulos, né, que foram postos a eles. Eles vão desabafando e aí que a gente vai entendendo que cada um passa em casa. Então aquele malandro que tem aquela casca de malandro, ele tem os problemas deles dentro de casa com os pais. Tem o nerd também, que ele, apesar de todo mundo achar que ele é super inteligente, ele tem as inseguranças dele. Como eu falei, esses momentos de desabafo me pegaram bastante, porque a gente passa por essas incertezas, né? E às vezes a gente não fala disso com ninguém, principalmente quando a gente é adolescente. A gente sempre acha que a gente tem, ou acho que o adolescente é 8 ou 80. Ou ele acha que sabe tudo, ou ele acha que não sabe nada. Eu acho que eu era esse adolescente que não sabia nada, e acho que por isso que eu gostava bastante de ler, me informar, querer saber, sabe? Sempre querer saber mais, conhecer mais.
Enfim, a gente, quando eu digo a gente, estou dizendo eu passava mais bastante tudo isso em silêncio, tentando descobrir as respostas, né, como eu falei, em filmes e livros e etc. E encontrava bastante no cinema. Desculpa interromper você, eu só ia falar que eu acho que eu também me identifico com isso. Então, mas assim, enfim, meu, é um filme de uma locação só, mas é um filme muito, muito foda. Eu acho que é um filme nostálgico, né? Pra todo mundo que era dos anos 80, anos 90, ele tem esse sentimento mesmo. Uma certa nostalgia quando você assiste. Sim, até um filme que precisa ser visto dublado. Que é aquela nostalgia da sessão da tarde. Tem algumas coisas realmente que a gente, como a gente assistia dublado quando era criança, fica na nossa memória, né? Esse é o jeito certo de assistir. Nesse caso, esse é o jeito certo, assistir dublado. Eu assisto bastante filme legendado, mas tem os filmes nostálgicos que tem que ser dublado. Eu também. Eu tenho isso com Um Maluco no Pedaço e Todo Mundo Odeia o Chris. Ah, sim, com certeza. No geral eu assisto tudo com legenda, mas essas duas séries tem que ser dubladas. Também, tem que ser. Beto, quando você falou do Clube dos Cinco, eu fiquei pensando numa pergunta que eu queria te fazer. Você já se imaginou preso em algum lugar assim como eles ficaram presos na escola? Você já se imaginou passando? Acho que eu nunca fiz esse exercício. Quando eu era criança, eu tinha vontade de ficar presa no shopping. Na escola não, mas no shopping. Eu sempre achei que ia ser divertido ficar sozinha no shopping, sem ninguém, sabe? Poder entrar em todas as lojas. Eu não sei, era uma bobagem assim que passou pela minha cabeça, mas que eu pensava nisso. Eu acho que talvez eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque eu acho que eu sempre tive muito medo de ser esquecido no shopping. Sabe, eu lembro de ir em alguns locais cheios de gente com meus pais. Nossa, era um desespero, do medo de me perder, de ficar sozinho, me esquecer e trancar. Ou quando ia na igreja. Uma vez eu quase fiquei preso no banheiro do cemitério. já, já foi uma tortura. Então eu acho que eu nunca fiz esse exercício de me imaginar preso em um local. Acho que é pelo medo mesmo. Entendi. Beto, eu queria fazer uma consideração final aqui, porque não foi de propósito, mas vários desses filmes que eu indiquei, eles são baseados em peças de teatro. O Festim Diabólico, O Meu Pai e A Baleia, né? Esses três filmes, eles são baseados em peças de teatro. E o que eu queria dizer aqui é que, embora eles tenham muito dessa dinâmica do teatro, então acho que no caso da Baleia, a entrada e saída dos personagens de cena, acho que no Festim Diabólico também tem isso. Quando esses filmes vão pro cinema, eles adotam muitas coisas da linguagem do cinema que ajudam a contar a história. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, no caso do Meu Pai, essa questão dos cortes e da montagem é uma coisa que é muito específica do cinema, que você não tem como colocar isso numa peça de teatro. Então o filme... Não existe uma linguagem melhor que a outra, tá? Cinema e teatro, cada linguagem tem os seus méritos. Mas eu acho que ele ganha quando ele vai pro cinema porque ele tem outros recursos ali que dá para explorar. Essa história especificamente, né, ela ganha porque ela pode ser contada. Sim. De um jeito diferente. Eu fiquei muito curioso em imaginar agora como que é a peça de teatro sem toda esse recurso que o cinema tem de cortes que ajudou a contar essa história, ajudou a gente se colocar no local do personagem que realmente no cinema quer dizer que realmente no teatro não tem, né? Sim, eu também queria poder assistir para ver como é. Sim, fiquei curioso para ver para imaginar, né, como foi feito então esse filme no teatro, né, sem os recursos do cinema. Os meus filmes que eu trouxe aqui têm em comum, acho que é o clima de expectativa com que o diretor está trazendo, acho que você trouxe também, e também bastante diálogos. E como que eu gosto de diálogos, acabei percebendo isso. É uma coisa que eu já sabia, mas acabei percebendo que realmente, nossa, eu gosto bastante de filmes com muito diálogo. E também uma outra menção rápida é o filme O Quarto de Jack. Também não é de uma locação só, mas no começo do filme, o filme se passa, conta a história de uma moça que foi sequestrada. Ela foi estuprada, né, Mel? É isso, não é? Isso.
Ela é sequestrada e ela é mantida há muitos anos nesse cativeiro, e aí ela é estuprada, ela sofre vários tipos de abuso, né? Isso. E então o filme mostra que ela teve um filho dentro do cativeiro, né? Sim. E assim como o diretor mostra aquela criança crescendo naquele local, aquela criança brincando naquele cenário, no cativeiro, parece que o cativeiro é enorme. E em determinado momento do filme, ele vai conhecer o mundo exterior, e em um outro momento ele volta para ver aquele cativeiro, ver o quarto onde ele morava, onde era o mundo dele, e o cativeiro é minúsculo. Eu achei muito interessante, eu queria trazer, porque não é um filme que se passa num local só, mas como que a visão do diretor, como que a criatividade dele, como que o que o cinema tem dos recursos que ele teve ali para poder mostrar que para aquela criança que só conhecia aquele cativeiro era enorme. Quando aquela criança conhece o mundo externo, o cativeiro fica pequeno. Sim, isso faz muito sentido. Agora eu tô pensando no filme, né? Tentando lembrar dessas cenas, e eu acho que isso acontece mesmo. E é bem legal a gente ter esses recursos, assim, pra ajudar a contar uma história, né? Uma outra coisa que eu queria falar, já que você estava antes falando de diálogo, de como você gosta de coisas que tem muito diálogo, eu não poderia deixar de falar de Game of Thrones, que é minha série favorita. E eu acho que as melhores temporadas de Game of Thrones são as que tem muito diálogo. As primeiras temporadas que tem quase que ali o roteiro 100% baseado nos diálogos dos livros são as minhas favoritas. Eu acho que tem muita gente que não gosta de Game of Thrones por causa disso, né? Porque acha que tem pouca ação e muita conversa, mas pra mim é o ponto mais interessante da série. Eu não. Eu juro que esse episódio não vai virar sobre diálogos, mas a gente já conversou uma vez sobre Game of Thrones e eu lembro de falar com você que a primeira temporada me ganhou quando o Tyrion, né? Ele estava indo para uma batalha e eu achei que ia ter a cena de ação. Não, ele toma uma porrada na cabeça, desmaia, corta, a batalha já acabou e a série continua nos diálogos. Então, assim, eu não sei se isso foi proposital ou se isso foi por falta de orçamento, era a primeira temporada, mas a série era baseada, não, ela tinha muito diálogo, muita política e me ganhou bastante. A série se garantir nisso. Lembro de pensar isso, eles não precisaram mostrar a luta, eles vão se garantir no diálogo e na política no jogo do trono. Sim, eu acho que mesmo que tenha sido um corte, às vezes por uma questão de orçamento mesmo, você não sente falta da cena, né? Porque Não. isso é resolvido de outra forma e tudo bem. Sim, de forma alguma ela faz falta. Pra mim, ela cresceu, sabe? Cresceu bastante. Uhum. Eu queria aproveitar e deixar aqui uma menção honrosa também para a série Room 104, que é uma série da HBO e que ela se passa em uma única locação, que é esse quarto de hotel. E cada episódio conta uma história diferente. Então isso é muito legal, a gente vê como esse mesmo cenário serve para contar diversas histórias com personagens, enfim, que não estão conectados, e ver como cada episódio é trabalhado ali, né? Tanto na questão da narrativa quanto da fotografia, enfim. Eu acho que vale a pena a indicação. E acho que é interessante por ser uma série, né? Porque você conseguir manter isso ao longo de vários episódios também é mais difícil da gente achar. É mais fácil a gente achar um filme. É mais um desafio, né? É mais fácil a gente achar um filme que se passa em uma única locação só do que uma série. Então eu acho que é isso, né? Acho que é isso mesmo. Acho que encerramos por hoje. Segundo episódio. Sim. Eu achei que ia procrastinar bastante pra sair pro segundo, mas aqui estamos nós e que vem o terceiro, né? Já vamos começar a preparar o terceiro. Queria agradecer mais uma vez todo mundo que ouviu o primeiro episódio e tá aqui ouvindo o segundo. Se vocês já assistiram algum filme que se passa em uma única locação e quiserem comentar com a gente, né? Pode falar, a gente quer
A gente tá super curioso aí pra conhecer mais filmes que são feitos assim. E queria deixar aqui aberto também esse espaço para quem quiser dar críticas, sugestões. O Instagram do podcast é 448podcast, 4H48 podcast. O meu Instagram é melissa.vassali e o do Beto é betoandrade.ph. E a gente vai ficar super feliz de ouvir os comentários de vocês. Se vocês quiserem comentar sobre essas obras que a gente citou aqui, que vocês já assistiram, que vocês têm vontade de assistir, enfim, vamos conversar. Muito obrigado a todos e até a próxima.